Então, Leonardo, se você não se incomoda, vamos a começar por você, que está mais perto de nós aí em Maringá. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Então, primeiro agradecer pelo convite, né? Agradecer pelo convite do João, do Gustavo. É uma honra para mim estar aqui nessa banca e poder, né, dividir ela com referências tão importantes da área. E espero que eu consiga, de alguma forma, contribuir com o teu trabalho, né? E aí destacar também que, enfim, os dois temas principais que tu aborda no teu trabalho são temas que eu não tenho tanto conhecimento, enfim, eu nunca trabalhei, apesar de já ter lido uma série de trabalhos, né, principalmente o do Gustavo, tanto em relação à autopoiese quanto em relação à teleologia, mas espero que a minha leitura, então, ela foi mais no sentido das tuas argumentações e de alguns detalhes que, enfim, eu acho que eu posso apontar para ti, deixar a tua tese mais redonda em algum sentido, né? Então, eu acho que eu não vou conseguir te ajudar tanto, né, em relação à tua tese principal, em até que medida tu consegue compatibilizar, apesar de me parecer que tu conseguiu em grande parte, né? Porque eu não domino tanto essa literatura, mas em alguns aspectos mais específicos eu acho que eu posso auxiliar de alguma forma. Então, primeiro, assim, o texto ele está bem escrito, de modo geral, ele é preciso, né, e tu explicita bem as definições que tu utiliza. Eu gostei bastante da tua introdução também, apresentando um panorama geral dos temas, né, e os argumentos que te guia na tese como um todo. E aí depois, enfim, tu começa a abordar mais especificamente esses diferentes temas, né? Então eu vou indo pela ordem, né, e bem rapidamente, porque enfim a gente tem muitos membros, né, arguição, e aí conforme eu for comentando alguma coisa, eu já gostaria de te ouvir, né, enfim, do que deixar tudo para o final e a gente perder, ainda mais que a gente tem pouco tempo, né? Então, deixa eu começar aqui. Então, na tua introdução, enfim, tu tenta fazer apontar, né, de certa forma, distinguir as múltiplas formas pela qual foi concebida a teleologia, né, enfim, as diferentes perspectivas, ora em termos ontológicos, ou em termos epistemológicos, ou, né, da própria linguagem científica e tudo mais. E aí tu apresenta de modo geral, esses argumentos, mas eu senti falta de tu colocar os referenciais teóricos, de que autores que tu te refere, né? Eu sei que foi um esforço analítico ali para fazer um resumo geral desse amplo debate, como tu mesmo fala, enfim, é um debate que envolve muitos autores, e a gente não espera que tu traga todos eles, mas eu senti falta, né, das referências para cada uma dessas posições, porque acabou ficando muito genérico, né? Muito generalista. Então, eu sei que é só a introdução, mas eu acho que vale a pena, talvez, apontar, né, alguns dos principais autores dessas diferentes posições. Então, acho que nesse sentido vale a pena. E da mesma forma, também, ali na página 16, tu dá uma definição de explicação e como tu entende explicação, né? Deixa eu pegar aqui certinho. Só um pouquinho. Aqui na página 16, enfim, primeiro tu fala que a teleologia não tem implicações causais e tudo mais, que não devem compor explicações, ok? Aí depois tu fala, né, que tu entende, explicação se compreende a reformulação do processo de geração de algo. E aí eu fiquei pensando, né, enfim, da onde tu tirou essa definição, se foi do Salmon, né, e que implicações que ela teria na tua discussão, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre essa tua definição de explicação. Eu senti falta de um maior
aprofundamento, né, dela nessa tua discussão mesmo. Você prefere que eu já responda agora? Eu acho que sim, acho que fica melhor, né? A gente já vai. Tranquilo, então. Já tinha anotado aqui. Vamos lá. Primeiramente, obrigado pelas tuas considerações iniciais, né? Eu vou prestar atenção nisso, sim, né? Como eu pensei que, assim, né, na introdução, eu tô dando esse pequeno spoiler, né, do que vai vir de argumentos, então eu não me preocupei tanto em colocar esses referenciais, mas é importante, né? É o primeiro contato que a gente está tendo com esses argumentos, né? É importante colocar isso sim, vou prestar atenção nisso. Quanto à explicação, aqui, né, na página 16, né, eu coloco, uma vez que por explicação se compreende a reformulação do processo de geração de algo. Aqui eu estou seguindo os autores da autopoiese. Eles colocam que explicação deve ser dada nesses termos, né, como eu criar um modelo, seja conceitual, seja físico mesmo, né? Poderia ter uma explicação sólida, que quando colocado em operação, ele faz surgir aquele fenômeno que eu estou dizendo, que eu estou explicando, né? Mas você está certo, né? Eu acho que esse se compreende fica muito vago para a gente entender que é no interior da teoria da autopoiese. Talvez até trazer uma citação nesse trecho, né? Já anotei aqui para mudar. Espero que tenha ficado claro. Sim, sim. Não, agora ficou claro mesmo, né? Porque durante a leitura, tu tem uma capacidade, enfim, analítica e de resumir muito bem, né? Às vezes a gente resume tanto a argumentação que acaba para o leitor que enfim, eu não domino tanto a teoria da autopoiese e fiquei em dúvida se tu estava te referindo a ela mesmo. Mas obrigado pela questão. Depois ali sobre as quatro faces de Darwin, eu achei interessante a tua estratégia de apresentar, né, esses diferentes comentadores. E só um detalhe, então, que eu acho que vale a pena tu abordar melhor, quando tu fala das críticas do Colliker, né, em relação principalmente sobre a origem das variações, que aí tu responde, de certa forma, digamos assim, pelo Darwin, dizendo que essa acusação do Colliker seria falsa, né? Ali na página 50, 51. E aí tu argumenta, enfim, que o Darwin, ele, aqui, deixa eu ver, na página 51, né? Se tomarmos o primeiro sentido, né, da acusação do Collier sobre a origem das variações não serem ao acaso, a acusação é falsa. Como vimos, Darwin se esforça por esclarecer que as variações surgem de modo espontâneo, não direcionada a fins. Então, eu acho que assim essa generalização tu não pode afirmar, né? A gente tem várias passagens das obras do Darwin, ele discutindo, né, a origem da variação mesmo como sendo direcionada a fins. Então, tu até utiliza ali um trecho do livro do Variation, né? E, enfim, no Variation ele, em vários momentos, né, destaca como a origem da variação ela pode ser direcionada, em certa forma, né, por herança de caracteres adquiridos, enfim, uso e desuso, entre outros elementos. Então, acho que vale a pena aqui mudar um pouco, né, a redação para não cair digamos, em algum problema histórico, né? E, enfim, pelo menos é dessa forma que eu enxergaria. Ah, bom, acho que quanto a isso também. E aí, ainda sobre essa questão de destrinchar um pouco melhor a argumentação, eu fiquei pensando nessa objetividade entre parênteses que tu comenta depois lá na biologia do conhecer. Assim, aí como eu falei, né, eu sou um leitor que não conhece tão bem, né, a obra do Maturana e Varela.
o que que eles querem dizer com essa objetividade entre parênteses? Eu fiquei muito em dúvida, né? E aí me lembrou, eu lembro daquele texto do Thomas Nagel, né? Como é ser um morcego, enfim, esse aspecto fenomenológico da consciência mesmo, e que, de certa forma, onde que está esse observador, né, que tu comenta da obra e quais as implicações que isso teria, enfim, para esse tipo de objetividade que eles defendem. Então, eu sei que não era um objetivo do teu central, né, do teu trabalho, mas eu fiquei um pouco em dúvida porque em alguns momentos tu retoma isso, né? E, enfim, acho que vale a pena tu explorar um pouco. E é uma sugestão também quando aparece esse termo. Bom, por fim, então, para eu não me prolongar muito, depois na tua tese principal, enfim, compatibilizando autopoiese e funções, eu acho que tu faz um trabalho muito bom, né? Enfim, na minha leitura, pelo menos, eu vejo que tu conseguiu compatibilizar bem e a questão, né, da autopoiese, né, não impedir um vocabulário funcional e o uso que tu faz dos argumentos do Gustavo, enfim, né? Gostei também que tu trouxe várias perspectivas diferentes, né, sobre a teleologia. E aí eu, assim, eu acho que não é um objetivo da tua tese, mas fica para um futuro, enfim, um trabalho nesse sentido, né, que eu acho que tu pode explorar um pouco mais ah, ah, até que ponto a autopoiese ela é compatível ou não com essa perspectiva da organização, né, da auto-organização, daí tu cita os autores, né, o Matteo Mossi, enfim, o Álvaro Moreno, porque me parece que aqui tem um ponto importante de compatibilidade entre a teleologia e a autopoiese, né, que os autores negam da autopoiese, que esses outros autores tentam de alguma forma compatibilizar, e aí eu acho que vale a pena uma leitura, talvez para o futuro, mais cuidadosa, digamos, mais, ah, como que eu posso dizer, mais benéfica desses autores, assim, né, para não fazer uma crítica tão apressada, entendendo como a teleologia interna, né, dos sistemas vivos podem ser compatibilizados, porque aqui me parece que é um dos principais pontos, né, de compatibilidade. Então, se tu levar em um projeto mais amplo, né, dessa compatibilidade da teleologia com os autores, tu já fez um trabalho muito bom, né, compatibilizando com vocabulário funcional. Eu vejo esse como um outro projeto que tu também pode explorar, né, uma outra dimensão, né, dessa compatibilidade mesmo, né. Então, pensando, né, de como, né, essa teleologia interna, ela também, de certa forma, é uma outra dimensão que pode ser compatibilizada, enfim. Então fica mais de sugestão mesmo para um futuro trabalho, né? E aí uma última sugestão, assim, o teu fechamento eu achei muito bom e eu sugeriria tu fazer um quadro resumo no final, talvez, porque tu coloca as diferentes críticas, né? A crítica um, a crítica 2, vai colocando ao longo eh, da tua argumentação. E talvez para fazer um fechamento, uma sugestão é fazer um quadro resumo com todas essas críticas e com as tuas, digamos, a tua argumentação principal. Então, para o leitor, isso fica melhor como um fechamento e um resumo final mesmo da tua argumentação. Então, acho que da minha parte era isso, né? Como eu adiantei, não é um tema que eu tenho trabalhado, então acho que eu não tenho muito mais o que contribuir. Eu gostei muito, de modo geral, da tese, né? Parabéns. E eu vejo a tua tese com tudo que se espera, né? De uma tese na área da filosofia e, né? Agora eu abro o espaço para os outros colegas também comentarem. Obrigado, João e Gustavo, pelo convite e estou à disposição para qualquer coisa. Então, João, se você suponho que terá algum comentário a fazer, agradecemos muito né, as observações de Leonardo, né, mas imagino que seria melhor se você consigue já fazer teu comentário agora, senão, dado que somos vários membros da banca, né, senão você pode perder alguma coisa se deixamos para o final, né? Sim, sim. Vou fazer alguns breves comentários assim. Primeiro, obrigado por tudo,
por ter aceitado também participar daqui, pelos teus comentários. Eu vou é, revisar esses pontos de atenção que você levantou, né? Essa questão dessa querela com o Colliker, eu acho que o próprio Colliker é um autor que foi o meu primeiro contato com ele, né? E essa questão do Darwin, eu vou tomar mais atenção, sim, porque na minha leitura isso não tinha ficado tão explícito, né? Como que essa crítica do Colliker, ela encontra, assim, fundamento no texto do Darwin. Eu vou revisar essa parte, sim. Quanto a... é, Começando por aqui, quanto às tuas sugestões, eu acho que as duas são bastante interessantes. Eu vou formular esse quadro resumo, eu acho que ajuda, né, a colocar como que essas críticas elas vão se encaixar com cada uma das teorias, né, com cada uma dessas perspectivas. E também, sim, eu acho que tem muito espaço para se pensar na relação entre a perspectiva organizacional também. Eu acho que tem muito material ali, tem a questão de restrições, né, de constraints, tem o fechamento organizacional, tudo isso eu acho que conversa muito com esses fundamentos da autopoiese, mas ainda assim pelo que eu vi até agora, né, claro que isso pode mudar em futuras leituras, mas pelo que eu vi, essa questão da, da objetividade que carrega, né, a perspectiva organizacional, eu acho que ela é um pouco problemática em relação a esses pressupostos, né, principalmente da objetividade entre parênteses, né, que você chamou a atenção. O que seria essa objetividade entre parênteses, né? É mais ou menos a ideia de que a ideia básica é que nós não temos e ninguém tem, um acesso privilegiado à realidade. Nós não conseguimos saber o que está lá fora, né? Justamente porque a gente tem sentidos, nós temos órgãos dos sentidos que confluem esses estímulos no nosso sistema nervoso e das coerências internas que a gente gera no nosso sistema nervoso é que a gente projeta o mundo que tá lá fora, né? Então, o mundo que a gente vive é um mundo interno, é um mundo na nossa cabeça, né? Eles criticam até mesmo a noção de representacionismo, né? Não, uma noção de verdade como correspondência, né? Vai muito mais para um lado de uma verdade enquanto uma visão funcionalista, né? Antirrealista nesse caso, né? Eu acredito naquilo que funciona enquanto funciona, né? E justamente é esse o critério de verdade, né? Nesse sentido, é que eles vão rejeitar essas noções objetivas de função. Eu atribuo uma função quando eu vinculo um processo a outro, né? Não existiria essa, essa imanência da função nesse sentido. Eu espero ter esclarecido um pouco melhor, né? Mas eles próprios trazem vários argumentos que eu acabei também não trazendo na tese, né? Porque senão iria se estender muito nesse sentido, para ir definindo melhor esses conceitos, mas espero que tenha esclarecido um pouco o que quer dizer. Mas tem a ver com isso, sim, dessa perspectiva do morcego, né? Como é ser um morcego? E como é ser um ser humano, né? Nós não somos deuses que observam, nós não somos o demônio de Laplace, né? Nós somos seres que, inclusive, se eu coço o meu olho forte demais, eu vejo coisas que não existem agora, né? Um pouco isso, né? A nossa percepção, ela é muito... Ela não corresponde ao mundo, né? Só para fechar, né? Eu acho que se eu deixar as coisas assim, eu acabo passando uma impressão errada, mas onde que entra a ciência? A ciência entra na coerência do nosso discurso, né? Se eu proponho algo que para mim faz surgir um fenômeno, e quando você faz a mesma coisa, você também tem o mesmo fenômeno, a gente cria coerências naquilo que a gente está falando e a gente consegue se entender, né? A ciência seria uma forma sistematizada de fazer isso, de nós compartilharmos experiências, né? Eh,
vou me permitir fazer dois comentários, se me desculpam. Un respeito é simplesmente un comentario erudito, como diría Borges, se me disculpan a erudición, né? O conceito de explicación que citou o João me lembrou aquele de Paul Valéry que diz explicar é refacer algo con o pensamento, né? E voltar a construir alguma coisa con o pensamento, né? Eso me trouxe esa lembranza. E respeito de posiblemente a alguma coisa no comentario de Leonardo que teña a ver con isto, né? Eu percibí entre as persoas máis jovens un gran medo na redacción dos textos a non cair no spoiler. Non sei de onde sai eso, né? E entón, claro, eu imagino que João, cando foi escribiendo a presentación, ele dice, bom, as referencias, ele falou así, as referencias van a aparecer depois, né? E ás veces eso non é unha boa idea porque o leitor quer ir sabendo, né, por donde que a argumentación vai sendo construída, né? Unha boa tesis, né, non é como un filme ruim de Netflix que si você sabe o final você non fica até a medianoite asistindo, né, porque a esa narrativa confusa que ninguén sabe para onde va, né, unha boa tesis é como, sei lá, un filme daqueles que você pode ver 4 ou 5 veces, né, e você, quanto máis sabe a onde vai ir o filme, máis aproveita a estrutura da argumentação, né? Então, às vezes a gente tem que dar pistas para o leitor. Mas me preocupou uma coisa a respeito de Darwin, né? E o fato de Darwin não atribuir, considerar que as variações surgem sem uma perspectiva, sem obedecer a constrangimentos de tipo funcionais. Eu acho que a posição de João é correta, Leonardo. Possivelmente ele não foi suficientemente prudente ao tocar um assunto que eu sei que há uma grande confusão historiográfica sobre esse ponto em alguns autores. Mas é evidente, primeira coisa, que Darwin entende, e a meu entender muito bem, forma parte das tantas coisas que ele soube entender tão bem assim, que efeito direito do ambiente, ou incluso uso e desuso, não é o que a gente chamaria um mecanismo finalizador. Ese efeito do uso e desuso, como tamén acontece en Lamarck, no propio Lamarck, ben lido Lamarck, correctamente lido, uso e desuso e efeito directo do ambiente non son un mecanismo finalizador. Darwin sabía que eso era así e por eso justamente foi a inventar, foi a procurar un mecanismo tan complexo como selección natural. Si Darwin tivese pensado, ele aceitaba, lógico, transmisión de caracteres adquiridos por uso y desuso o por efecto directo do ambiente. Ele aceitaba que eso existía, ele non é Weismann, mas o que ele sí tiña entendido é que eso non era unha boa explicación para a origen, ou para, damos a do que despois nos vamos a chamar adaptações, o que non era unha boa explicación da adecuación dos seres vivos ás súas condições de existencia. Que ele justamente ese era o ponto central da súa teoría, né? Ou un dos pontos centrais da súa teoría. Você como podría explicar ese proceso de deriva de formas, suposto na idea de filiación común, a partir de un mecanismo que gerase a adecuación das estructuras ás súas condições de existencia. E o único mecanismo que ele recoñece que dá, na medida dese problema é a selección natural. Entón, para ele, a rigor, uso e desuso non son non son mecanismos pautados que non obedecen a cuestións funcionais. Como acontece con un par de tenis que nos usamos, eventualmente o uso pode facer dos tenis que eles sejam máis cómodos, máis confortáveis, mas o uso e desuso non é un proceso pautado pelo incremento desa funcionalidade do tenis ou de cualquier par de zapatos. Acho que eso se salva en ese ponto a argumentação de nosso querido João. E não, eu entendo essa argumentação, mas justamente falta toda essa explicação, porque ele encerra falando que o Darwin, né, não atribui era ao acaso, né, não era ao acaso. Então, Não era caso, sino que falta no esse sentido que passo a passo. não era funcionalmente orientada a rigor, seria isso. Sim, Aí nesse poderias, caso seria talvez melhor. ainda tem tempinho aí para o João introduzir uma última explicação sobre isso, porque o tema é historiograficamente complexo, isso é evidente, né? Bom,